Nosso tema da aula de hoje é a teoria do crime culposo. Você vai ficar sabendo tudo sobre a teoria do crime culposo, baseada em doutrina moderna, trazendo as classificações mais importantes e mais cobradas em concursos públicos, prova da OAB, verificando também, e isso é o fundamental, as questões que são trazidas no dia a dia para que você possa aplicar a lei nessas situações. Você conseguir interpretar e aplicar a lei nas situações do dia a dia. Isso é que é fundamental, isso é que você não pode deixar de ter esse conhecimento. Tema da nossa aula: teoria do crime culposo. Vamos entender o que é o crime culposo, onde está inserido dentro da legislação crime culposo, suas regras, exceções, as classificações mais importantes. E vamos aqui para um slide que vai nos favorecer a ter esse completo entendimento sobre o crime culposo. Aula passada nós falamos sobre a questão do crime, a teoria do crime doloso, artigo 18, inciso 1, e vamos hoje verificar o crime doloso. Vou tentar espelhar aqui a imagem. Vamos ver. Teoria do crime culposo. Tema da nossa aula de hoje. Primeira coisa, nós estamos vendo a teoria do crime em um conceito analítico, em um conceito tripartido. Primeiro substrato, fato típico, que se compõe de conduta, nexo causal entre a conduta e o resultado e haver tipicidade. Esse é o primeiro substrato que nós começamos a ver. Depois disso, nós vamos ter apenas um indício, uma fumaça de que tem havido crime. É necessário passar para o segundo substrato, que são as causas que podem vir a excluir a ilicitude, fazer com que o fato praticado seja justificado e o indivíduo, então, possa vir a ser absolvido. 4 causas excluem o crime: a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Visto se o sujeito praticou o fato em uma dessas situações, se não tiver praticado, continua ao último substrato, que é verificar a culpabilidade. Se o indivíduo tinha imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e o potencial consciência da ilicitude do fato, do dano causado. Então, esses 3 substratos estão adequados à teoria que o legislador penal e a corrente majoritária da doutrina se filia, pela teoria finalista da ação. Então, nesses 3 substratos, fato típico, antijurídico e culpável, nós avaliamos a cada elemento do crime para verificar se realmente aquela conduta que chegou ao nosso conhecimento é considerado crime ou não. O fato típico que nós começamos a ver: conduta,
nós verificamos que a conduta precisa de vontade, que a conduta precisa ser exteriorizada, que a conduta precisa de consciência, que a conduta precisa de uma finalidade. A partir dessa conduta, que ela pode ser através de uma ação ou de uma omissão, nós verificamos também, pela teoria do crime doloso, que o fato típico ele pode ser praticado através de dolo, que é um querer, a vontade livre e consciente, a prática de um resultado que está descrito na lei como crime. E também é possível que essa conduta, que esse fato típico, ele venha de forma culposa, de forma não querida e não desejada, em detrimento da inobservância de um dever de cuidado, que está descrito no tipo penal, a forma culposa. Eis o crime culposo. Num aspecto que você visualiza no slide, vamos imaginar a conduta do motorista caso ocorresse a morte de um desses garotos. 3 garotos atrás de um ônibus, pegando carona, segurando o ônibus para empreender aí, para pegar uma carona no ônibus, mas cada um de bicicleta. Vamos entender aí essa figura. O que poderia ocorrer em situação como esta? Imaginando que um dos garotos veio a óbito, se desequilibrou na bicicleta por conta da velocidade, caiu, bateu a cabeça e morreu. Só por essa situação não é possível você me afirmar qual crime. Porque você tem N possibilidades de um fato concreto, pois não estamos estudando com a ciência exata, estamos estudando com a ciência humana. É necessário perquirir o conceito analítico de crime. Você tem que verificar o fato típico, que é o primeiro substrato. O fato típico é conduta. E você está analisando conduta de quem? Da vítima ou do motorista? Do motorista. O motorista é o dono da conduta. O motorista é o dono do suposto crime. Então, é através da individualização da conduta do motorista que você vai identificar realmente se houve ou não crime. E que crime é esse? Então, vamos para a primeira hipótese. Vamos imaginar que esse motorista viu os 3 meninos pegando carona e decidiu, não, eu não quero esses meninos aí, eu vou empreender velocidade e dessa velocidade eles vão se desequilibrar, vão cair. Ah, mas eles podem cair e morrer. Agora, para mim, ó, eu, motorista, dane-se com esse resultado. Que eles se lasquem. Pode morrer, pode lesionar, tô nem aí. Isso é o quê? Dolo eventual. Eu aceito um ou outro resultado. Eu aceito morte, eu aceito lesão. Se eu visualizo um desses meninos e penso assim, esse é o filho daquele meu desafeto, daquele inimigo. Vou matar ele agora para o pai sofrer. Eu tenho o quê? Dolo direto. Eu quero exatamente o resultado morte. Tenho dolo direto. Posso ter dolo eventual, posso ter dolo direto. Agora, você pensa na outra possibilidade. Esse motorista, ele não visualizou que esses 3 meninos estavam atrás do ônibus. E não teve ninguém que o alertasse a esse fato. Ele não. Pois não? Antes do senhor dar continuidade, no exemplo anterior que o senhor estava falando, não seria um dolo alternativo subjetivo, não, já que ele envolve várias vítimas, mas ele tá para matar qualquer um deles,
ele pode ferir ou matar qualquer um deles, já que ele sabe a quantidade de pessoas que está ali. Excelente, Gabriel. O dolo alternativo, eu quero um resultado ou outro resultado. Eu quero um ou outro. Eu quero matar ou eu quero lesionar. Então, eu estou visualizando o menino, é filho do meu inimigo, e eu quero ou matá-lo ou lesioná-lo. Então, eu tenho um dolo alternativo. Esse dolo alternativo, ele acaba recebendo muita crítica. Por quê? Se eu quero um ou outro resultado, eu acabo respondendo pelo resultado, pelo crime mais grave, que é a morte. Morreu? Homicídio. Não morreu? Só lesionou? É tentativa de homicídio, porque eu me contentei com o resultado mais grave, respondo por tentativa de homicídio. No dolo eventual, ele vai se distinguir do dolo alternativo, porque no dolo eventual eu não faço essa opção desejada. Eu não quero um ou outro resultado. Eu não tenho a premeditação, o querer de um ou outro. No dolo eventual, para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz que morra, que lesione, que não aconteça nada. Para mim, os resultados são indiferentes. Essa indiferença do sujeito, que ele vai continuar acelerando mesmo assim, traz o dolo eventual, porque ele assume o risco, ele se contenta com qualquer resultado. Então, essa seria a diferença. Certo. Bom, ele se contenta com qualquer resultado, mas no caso, se ele acelerasse propositalmente para ter como fim a queda de um deles, lesionando ou sequer matando, ele não liga, seria o alternativo subjetivo. É assim? Se ele visualiza e ele quer ou lesionar ou matar, sim. Seria dolo alternativo, alternativo subjetivo. O eventual seria ele acelerasse, mas não tivesse em mente se ele ia cair, se eles iam continuar lá segurados a uma alta velocidade. Ele não tem noção do que pode acontecer. Qualquer coisa para ele que acontecer, ele não liga. É assim? Isso, perfeito. Dolo eventual, ele não liga para o resultado. O resultado para ele é indiferente. Dê que der, ele vai continuar empreendendo a velocidade ao veículo. Professor? Pois não? Nesse dolo eventual, como é que ele ia responder? Digamos que esses garotos tivessem caído, mas ele não tinha intenção de fazer nada, só queria que eles soltassem do ônibus. É o eventual. Ele ia responder por tentativa de homicídio, tendo só lesionado? Aí é preciso perquirir. Da forma como você está colocando, qual é a intenção do motorista? Primordialmente era só que eles não ficassem segurando no ônibus, era só soltar eles. Certo, perfeito. Quando você tem um motorista que visualiza os menores, visualizou, e aí ele pensa, bom, eu vou aumentar um pouquinho só aqui, eles não vão cair, mas a velocidade do ônibus vai ser um pouquinho maior para eles se desprenderem. Eu não quero matar, eu não quero lesionar, eu só quero que eles saiam dali, saiam do meu ônibus. O menino morre. Isso não é dolo, isso é culpa. Culpa. Inobservou um dever de cuidado. Pessoas medianas teriam feito o quê? Parado o ônibus até que os 3 menores se soltassem do veículo. Então, esse seu exemplo, ele está relacionado à culpa, que é a inobservância de um dever de cuidado. E aí a gente vai diferenciar em culpa consciente e a culpa inconsciente, nessa aula de hoje. Então, você tem aí em um mesmo
fato que é necessário você perquirir, analisar, visualizar todas as circunstâncias, periciar, para saber realmente o que aconteceu. Quem é o dono do crime? O motorista. Primeira coisa, você pergunta lá a ele o que ele queria fazer. Quando ele diz, eu queria matar esse menino, tá fácil. Quando ele diz, olha, eu acelerei para ele se lesionar, tá fácil. Quando ele diz, olha, eu não visualizei, eu visualizei, mas eu acreditei que eu imprimindo uma velocidade, eles não iam se machucar, que eles iam continuar segurando ali numa boa, você está diante da culpa. É um homicídio culposo e não um homicídio doloso. Mas isso tudo é um fato humano. É um fato que tem a necessidade de verificação, de análise. E primeira coisa, vai para o dono do crime. Quem é o dono do crime? O autor. Aquele que praticou a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. E ainda pode o motorista não ter sido alertado por ninguém, não ter visto essas 3 crianças atrás do ônibus e estava acelerando e, de repente, um deles se desequilibrou e caiu. Você está diante de quê? De um motorista assassino, porque ele produziu um resultado? Sim, porque sem que ele tivesse acelerado, sem que ele tivesse ali naquele dia acelerando o ônibus, nenhuma criança teria morrido. Mas o direito penal, ele não está atrás daquilo que era impossível, que era inevitável. O direito penal só vai atrás daquilo que o sujeito poderia ter com sua atitude, com sua conduta, ter evitado. Então, é possível que, em uma circunstância como essa, você analisar pelo acidente, pela fatalidade. Sabe por quê? Porque o artigo 18 do Código Penal só lhe dá 2 possibilidades de crime. O crime, ou ele é doloso, ou ele é culposo. Não tem uma terceira via. Só tem essas 2 possibilidades. Não houve dolo, não houve culpa, você está dentro do acidental, dentro da fatalidade. E a partir desse estudo, desse enquadramento, que nós começamos a ver a questão do crime culposo, a teoria do crime culposo. Artigo 18, inciso 2. No inciso 1, nós vimos na aula passada, é o crime doloso. Quando o sujeito quis ou assumiu o risco na produção do resultado. Crime doloso. E o crime culposo, o que é? O legislador não descreveu, não. Não disse o que era crime culposo. Ele só traz aí 3 modalidades com as quais o crime culposo pode ocorrer. Olha aqui como ele diz. Inciso 2. Culposo. Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, ele não conceituou mais 3, trouxe 3 modalidades do crime culposo. E o parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O crime culposo é um crime que ocorre pela inobservância de um dever de cuidado. O sujeito não teve as cautelas, não teve a prudência necessária para evitar o resultado. E acaba produzindo um resultado lesivo. Esse é o crime culposo. Deixando de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente uma conduta que produz resultado naturalístico, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível, que podia,
com a devida atenção, ter, evitar. Então vamos aí raciocinar e trazer esses elementos do crime culposo. Quando se diz que a conduta é voluntária, realiza voluntariamente uma conduta, não quer dizer que ele tem a vontade da prática criminosa. Ele não tem esse fim. Quer dizer que essa voluntariedade é um ato de vontade, uma vontade livre e consciente. Não tem uma pessoa exercendo uma conduta externa, segurando, botando o pé dele no acelerador de um carro, botando uma arma na mão do indivíduo. Não tem uma conduta externa, não tem uma coação física. Você tem um ato de absoluta vontade. Quando eu estou dirigindo o meu veículo a 120 km por hora, numa via que me permite andar no máximo a 60, eu estou de forma voluntária. Eu tenho vontade, só que minha vontade não é dirigida à prática criminosa, a lesionar ou matar alguém em um atropelamento. A minha vontade é de chegar no horário do meu compromisso, é de testar a velocidade do carro, mas o meu fim não é um resultado lesivo. Não se dirige à produção do resultado. A minha conduta, a conduta culposa. O meu fim, o fim da minha conduta é um fim lícito. Eu não almejo um fim ilícito, e sim um fim lícito. O que eu estou fazendo, a minha conduta, é lícita. Mas eu não quero um fim ilícito, eu não quero um crime, não quero um resultado lesivo. Vem de forma não querida e não desejada. Porque se eu soubesse, se eu tivesse a previsão de que da minha conduta geraria um resultado, eu não faria. Eu não agiria dessa forma. Não se destina à produção, não se destina à produção de um tipo legal. Oi? Professor, com relação ao crime doloso e o culposo, eu estou observando que a diferença grande é a intenção, não é isso? Sim. Mas acontece que o resultado, no fim, sempre pode ser até semelhante. A única diferença que vai haver é a intenção. A pena é diminuída com relação a isso? Perfeito. Excelente pergunta. O crime culposo ele tem uma pena bem mais branda do que o crime doloso. Porque o sujeito não tinha intenção, ele não queria, não tinha intenção, mas a sua conduta foi com inobservância de um dever de cuidado. Foi a partir dessa conduta sua, imprudente, negligente ou imperita, que você produziu esse resultado. Então, você tem sim que ser responsabilizado. Não tem como isentar você de pena. A sua pena é mais branda do que se você quisesse realmente o fim, o resultado. Mas é necessário punir aqueles que não agem de forma prudente, de forma precavida e produzem resultados lesivos. Professor, o que é que quer dizer com imperícia? Imperícia é uma das formas do crime culposo. Imprudência, negligência e imperícia. Nós vamos estar vendo cada uma delas nessa aula. Vamos já ver. Então, a conduta, se não for voluntária, se não for um ato de vontade, se for uma coação física, é a ausência de conduta. Tendo a ausência de conduta, o fato é atípico, não é um fato típico. 6 elementos aqui que constituem esse conceito de culpa, do crime culposo, a partir desse conceito que vocês puderam verificar no slide anterior. Primeiro, conduta voluntária de fazer ou não fazer. Conduta voluntária. Repetindo, conduta voluntária não é o fim. O fim não é o crime. O fim é lícito. Mas a minha conduta é um ato livre, de vontade. Eu estou fazendo, eu estou dirigindo, eu estou atirando,
eu estou lançando uma pedra, eu estou jogando, arremessando uma cadeira. São condutas voluntárias. Não existem condutas externas. O fim é lícito, mas acaba advindo um resultado indesejado que é tipificado como crime. Ou de uma lesão corporal culposa, ou um homicídio culposo. 2. Inobservância do cuidado objetivo, por imprudência, negligência ou imperícia. Então, eu inobservo esse cuidado. Um cuidado objetivo. De quê? De ter atenção, de ter cuidado necessário a não produzir resultados lesivos indesejáveis. Previsibilidade objetiva do resultado. Essa previsibilidade objetiva do resultado, o próprio texto legal, ele descreve, vai lhe trazer o crime culposo, a descrição desse crime culposo. Era previsível, essa previsibilidade objetiva do resultado, ela é previsível para um número indeterminado de pessoas. Um número indeterminado de pessoas vão saber que você, ao andar a 120 km por hora numa via que permite andar no máximo a 80, é previsível que você não consiga frenar a tempo de evitar um resultado lesivo, de atropelar, matar ou lesionar alguém. Então, há uma previsibilidade objetiva, porque existem regras de segurança. Regras que foram criadas não da cabeça de alguém, mas por conta de técnica. Quando se coloca em um determinado local uma placa de 40 km por hora, de 60, de 80, de 100, é porque foi feito estudo de saber que nessa via é possível. É uma previsibilidade objetiva do resultado para um número indeterminado de pessoas que sabem que se você se exceder, se você for além, se você inobservar um dever de cuidado e ultrapassar esse limite, você estará correndo um grande risco de atropelar e matar alguém. Então você precisa ser responsabilizado por isso. A sua conduta é culposa. Por que não é dolosa? Porque você não quis o resultado, mas você foi imprudente, você ultrapassou essa velocidade que ali era permitida. Ausência de previsão. Essa previsão, e aí não confunda com a previsibilidade objetiva, a ausência de previsão é para o agente, para o autor do crime. Eu não tenho essa previsão. Não é previsto para mim que uma pessoa vai passar e não vai dar tempo de eu frenar o carro. Eu não tenho essa previsão. Mas as outras pessoas, pessoas medianas, têm essa previsão. Há uma previsibilidade objetiva do resultado para um número indeterminado de pessoas. Só não tem a previsão para o agente, para o autor. Não era previsto por mim. Eu não saí de casa para matar. Eu não saí de casa para lesionar. Mas eu inobservei as regras. Eu inobservei um dever de cuidado ao agir de forma a me exceder. Resultado involuntário. Lógico que é um resultado involuntário, porque se o resultado fosse de vontade, se o fim, resultado involuntário no sentido de fim, se o fim fosse o resultado, seria crime doloso e não crime culposo. Nexo de causalidade, da sua conduta gerou um resultado. A partir da sua conduta, gerou um resultado lesivo, então teve um nexo de causalidade. E haver a tipicidade. Haver no ordenamento jurídico penal um dispositivo penal que descreva a conduta culposa. Então tem que ter um tipo penal, um artigo que descreva. Esses são os elementos essenciais do conceito do crime culposo.
Professor, o Estado, ele pode ser impetrado um processo criminal contra ele, como, por exemplo, nesses coletivos, é muita lotação. E corre o risco de alguém, né, ficar sufocado, ter algo assim, desse aspecto. Pode ser processado como crime culposo, já que ele inobservou, que ele, né, não teve essa cautela, já que ele sabia que os ônibus eram superlotados e não interviam. Excelente, Gabriel. Nós devemos, a cada fato, a cada caso, verificar todas as circunstâncias e fazer uma avaliação ao caso concreto. O fato do sujeito estar numa lotação e ter mais pessoas do que as regras se constitui numa contravenção penal. E aí ele é punido autonomamente pela contravenção penal. Agora, só esse fato, por si só, não quer dizer que, em decorrência lá desse exemplo das crianças, dos menores que estavam atrás do ônibus, trazer uma consequência do resultado maior, de o crime ter sido doloso. Não é porque o ônibus estava lotado que a morte da criança lá atrás, que estava se pendurando no ônibus, vai ter a consequência de crime doloso. Não. Você vai ter que analisar todas as circunstâncias e entrar na cabeça do motorista para saber qual a intenção dele, se a conduta dele foi dolosa, se a conduta dele foi culposa, ou se foi um acidente, se foi uma fatalidade. E aí você tem que fazer toda essa investigação. Estou observando aqui, o Gabriel fez outra pergunta. Vocês também enxergam as largas possibilidades de inocentar o motorista? Sim. Exatamente, a gente conseguiu, Gabriel, verificar que num fato como esse, lá do ônibus, você tem inúmeras possibilidades de condenar o sujeito por um homicídio doloso, levar ele para o tribunal do júri, de ser um crime não do artigo 121, mas um crime de trânsito, lá do artigo 302 do Código de Trânsito, e, de repente, até não ser crime nenhum, de absolver, de inocentar ele, porque tudo se tratou de uma fatalidade, em decorrência da atitude da própria vítima. Então, por isso que é importante sempre uma boa investigação, um cuidado e esmero em relação a tudo que você está fazendo aí de interpretar. Que aí você visualiza o fato, interpreta e aplica a lei. No quê? Na situação em concreto, na situação do dia a dia. Excelente. Nós temos uma classificação que é mais para aula de tipicidade. Crime, fato, uma conduta, um nexo causal, um resultado e uma tipicidade. Lá em tipicidade, nós temos a classificação do tipo penal aberto do tipo penal fechado. Mas eu vou antecipar aqui, porque é necessário você entender que o crime culposo, ele, em regra, ele é um tipo penal aberto. E aí a gente tem que ter esse entendimento do que vem a ser um tipo penal aberto. Primeiro, o que é um tipo penal, professor? Que eu já não estou lembrando aqui, o senhor falou algumas vezes, mas o que é tipo penal? Tipo penal é um artigo da lei. É onde está lá um modelo, um molde, onde o legislador vai descrever a conduta. E aí, em seguida, ele culmina lá a pena, diz o quanto de pena. Então, 121 do Código Penal, matar alguém. Esse é o tipo penal do artigo 121. E existem tipos penais que são fechados, como é o artigo 121, matar alguém. Por quê? O tipo penal é fechado quando descreve por completo a conduta criminosa, sem a necessidade de que o intérprete busque elementos externos
para encontrar seu efetivo sentido. Dessa forma, ao descrever o ato de matar alguém no artigo 121 do Código Penal, esgota a descrição típica, porque dali se extrai todo o necessário para a subsunção da conduta. Então, quando eu mato alguém, eu não preciso ir a outros dispositivos, fazer uma interpretação a mais para trazer o sentido exato ao crime do artigo 121, ao tipo penal do artigo 121, que é um tipo penal fechado. Não precisa uma interpretação a mais. Não precisa se recorrer a mais nada. Está ali. Está completo. Diferentemente, o tipo penal aberto, que vem a ser ele, por outro lado, é incompleto, demandando do intérprete um esforço complementar para situar o seu alcance. Ao estabelecer o parágrafo 3º, a pena de detenção de 1 a 3 anos, se o homicídio é culposo. O artigo 121 impõe ao aplicador da lei que explore os conceitos de culpa para apurar se a conduta se adequa ao tipo penal. Note-se que o tipo penal aberto não se confunde com a norma penal em branco, em que a complementação não é interpretativa, mas normativa. Esse tipo penal aberto, que em regra tem os crimes culposos, ele necessita de uma interpretação acerca o quê? Do que aconteceu. Porque ao verificar a norma, o tipo penal, só diz lá, artigo 121, parágrafo 3º, se o homicídio é culposo. Mas ele não descreve como foi essa forma culposa. Se foi acelerando um carro, se foi de tiro, se foi de faca, se foi jogando um televisor do 5º andar de um prédio, ele não descreve. Então, ele está em aberto. Cabendo a quem? Ao juiz fazer essa devida interpretação se o fato que ocorreu, ele foi culposo. Esse fato, ele foi culposo porque o tipo penal do crime culposo é considerado um tipo penal aberto, porque ele precisa de um complemento. Esse complemento é interpretação, não é uma outra norma, uma outra legislação, uma portaria da Anvisa. Não, tem nada disso. Esse complemento é interpretativo de você verificar o que aconteceu e adequar o fato em concreto à situação de ter sido culposo ou não. No artigo 121, que prescreve a questão do homicídio, no homicídio tem a forma culposa. É onde? Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, está no parágrafo 3º do artigo 121, que tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Aliás, desculpa, reclusão de detenção de 1 a 3 anos. Se o crime doloso tem a pena entre 6 e 20 anos, crime doloso 6 a 20 anos, o crime culposo é pena de 1 a 3 anos. Olha a diferença. Doloso, 6 a 20. Culposo, 1 a 3 anos. Só o fato de ser culposo. Nos crimes de trânsito, e aí teve uma modificação em 2017, se o crime for culposo, um homicídio culposo no trânsito, lá do artigo 303, parágrafo 3º, a reclusão é de 5 a 8 anos. Então, o patamar mínimo já é bem elevado, que é no mínimo 5 anos. Bem próximo do homicídio simples. Artigo 129, que é o crime de lesão corporal, também traz o parágrafo 6º. Se a lesão é culposa. Eu disse, em regra, os tipos penais dos crimes culposos, eles são abertos.
mas tem uma exceção. E a exceção é sempre muito, muito importante de você ter ciência dela. Então, anotem sempre essas exceções. Qual é a exceção, professor? O crime de receptação culposa. Por quê? Porque o legislador não se contentou em dizer receptação culposa como um tipo penal aberto. Não. Ele fez de uma forma fechada. Ele descreveu a forma culposa. Olha aqui, receptação. Artigo 180, em seu parágrafo 3º. Olha como ele vai descrever a forma culposa. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção de um mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Então, excepcionalmente, o legislador descreveu a negligência em sentido amplo, subtraindo do juiz, de forma legítima, a sua valoração no caso concreto. Então, o legislador, excepcionalmente, transformou um crime culposo, que em regra é aberto, em um tipo penal fechado, porque ele descreveu a conduta culposa. Quando você compra, adquire um celular de uma pessoa e que, pelo valor entre um aparelho novo ou um aparelho do qual você está adquirindo, o valor bem abaixo do preço de mercado, você deve desconfiar. Um produto que é bem abaixo do mercado. A pessoa que está te vendendo, as condições peculiares dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Um aparelho sem nota. Então, são circunstâncias que irão fazer com que você deva presumir ser esse objeto oriundo de um crime contra o patrimônio. Essa é a receptação culposa. Agora, se você já souber que esse produto é de origem contra o patrimônio, você está no crime doloso de receptação do artigo 180 do Código Penal. E aí nós vamos agora fazer... Olhei aqui o chat, está normal, tranquilo, sem dúvida. Nós vamos fazer a diferenciação das 3 modalidades de culpa: imprudência, imperícia, negligência. Tem 3 formas. Elas são o quê? São formas culposas, em detrimento da inobservância de um dever de cuidado. Professor, o que é imprudência, então? A imprudência consiste na prática de um ato, a realização de um fato, um agir perigoso, sem a precaução que o caso requer. Então, quem é imprudente é aquele que está agindo, é aquele que está fazendo, imprimindo algo. É uma ação. O sujeito está acelerando, está botando o pé no acelerador. Ele está fazendo o quê? Ele está praticando uma conduta de imprudência. Pessoas cautelosas, elas não ultrapassam os limites de velocidade. Pessoas cautelosas, elas não ultrapassam em faixa dupla. O Thor Batista, ele atropelou e matou um indivíduo lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e uma das circunstâncias que foi apresentada, que o ciclista ele estava embriagado,
a via lá era muito escura, era tarde da noite, e tudo isso fez com que a juíza o condenasse por um crime culposo, um homicídio culposo, e não por dolo eventual. Não em crime doloso, mas por crime culposo. E a condenação a 2 anos de detenção e suspensão da carteira. Ela entendeu que o crime foi de homicídio culposo, que ele não tinha intenção e nem assumiu o risco de produzir o resultado morte, mas que ele deveria receber uma pena em detrimento do crime de homicídio culposo. Então, condutas de imprudência, quando você acelera, quando você não tem a atenção devida, várias e várias situações, e são situações do dia a dia, nas coisas normais, nas coisas mais corriqueiras possíveis. Até quando alguém te pede alguma coisa. Joga isso daí para mim. Arremessa aqui. Tenha o maior cuidado. Levante, entregue na mão da pessoa. Não fique arremessando, jogando as coisas. Imprudência. Colocar nas mãos uma arma de fogo, na mão de uma criança. Total imprudência. E a negligência? Ao contrário da imprudência, a negligência não é agir. É o quê? É não agir, é não fazer. É um comportamento negativo. A pessoa deixa de fazer alguma coisa. Se lá na imprudência você estava acelerando o carro, aqui na negligência você deixou o carro sem o freio de mão acionado. E aí o que aconteceu? O carro desceu a ladeira, atropelou e matou pessoas. Por conta de quê? Da sua negligência. Você deixou de ser atento, de ter atenção devida. A negligência é a falta de observância de deveres exigidos pelas circunstâncias. É a displicência, o desleixo, em face de uma cautela que não foi adotada. É a culpa que se manifesta na forma omissiva. A pessoa estava lá puxando um piano, puxando qualquer coisa, mas as cordas não eram suficientes. Por quê? Porque se negligenciou. Não queriam mais comprar mais corda para não ter mais gasto. E aí utilizaram só essas mesmas. Por quê? Porque o sujeito foi negligente. É negligente quando ele está dormindo ao volante, porque não teve o descanso necessário. E aí quem é que está guiando o carro? Ninguém. Ele nem está acelerando, nem fazendo mais nada. Negligente. Negligente ao não colocar cinto de segurança, ao não colocar capacete nas pessoas. E aí tá o quê? Tá deixando de agir. Esse deixar de agir é comportamento negativo, é negligência. E você não está analisando aí a conduta das crianças. Você está analisando a conduta de quem deixou, quem não observou o dever de cuidado, de proteção, de vigilância em relação a cada uma dessas crianças. Por quê? Porque para um número indeterminado de pessoas, esses comportamentos aí são comportamentos que podem trazer um possível resultado, um resultado lesivo. A criança ser morta,
ser lesionada e assim por diante. Aí você imagina a conduta como autor de quem tinha a responsabilidade em relação a cada uma dessas crianças. Como esse pai, lá de São Paulo, não teve esse cuidado devido. Infelizmente, o filho pulou uma grade e o pai filmando para brincar com o leão. O leão acabou arrancando, dissipando o braço da criança, por absoluta negligência do pai, que não teve o cuidado devido. O caso da Sari Cortes também, professor? Eu não ouvi. Por favor? Estava perguntando se o quadro, aquela situação da Sari, do menino Miguel. Sari do menino Miguel. Sari do menino Miguel é de Pernambuco? Exato. Perfeito, Maicon. Maicon está se reportando ao caso do menino Miguel, lá em Pernambuco, que a patroa, ela negligenciou o cuidado devido com a criança, porque ela, naquele momento, era a responsável pelo menor e ela não teve esse cuidado devido. Ela negligenciou, deixando, olha aí, deixar de ir. Ela deixou o menor ficar sozinho, andando no elevador, e aí, infelizmente, ele acabou saindo em um andar alto do prédio e acabou escorregando e caindo lá do edifício, que é exemplo de crime de homicídio culposo em detrimento da negligência. Professor, Pois não? todos os crimes em que o autor está embriagado ou pelo efeito de drogas são considerados, na maioria das vezes, culposos? Tem alguma exceção a isso? Excelente pergunta, Gabriel. A questão da embriaguez, ela que já foi muito discutida, mas houve alteração em relação à legislação de trânsito e os crimes culposos com o resultado morte, em que o sujeito estava sob efeito de álcool, de drogas, tem uma pena, hoje em dia, bem elevada, mesmo sendo um crime culposo. Mas não interfere, e essa alteração se deu justamente porque não se interferiu em relação à teoria do crime. Não é porque o sujeito está embriagado e provoca um resultado lesivo que ele vai responder por homicídio doloso. Não. É aquele exemplo. Eu estou completamente embriagado, dirigindo, estou a 30 km por hora no meu veículo, embriagado, mas com atenção. Estou embriagado, mas com atenção. Vou chegar em casa. E aí, bem devagarzinho para não ter nenhum acidente, para eu não matar ninguém. Porque eu estou embriagado, mas eu estou pensando aqui que eu tenho que chegar em casa. Isso eu sei. E aí, 30 km por hora, embriagado, e de repente vem um maluco, suicida, e se joga na frente do meu carro. Matei uma pessoa, foi. Eu vou ter que responder por homicídio doloso? Não, não vou. Foi absolutamente involuntário, foi absolutamente, única e exclusivamente em decorrência do comportamento da vítima. Foi acidental, foi uma fatalidade. Ninguém conseguiria ter evitado esse resultado. O direito penal não vai atrás daquilo que não poderia ter sido evitado. Eu vou responder por embriaguez ao volante, mas por homicídio, não.
porque a nossa teoria não é a teoria causal, é a teoria finalista da ação. É necessário você verificar dolo e culpa, logo no fato tipo. Não tem dolo, não tem culpa, não tem crime. Mas o próprio uso de drogas e o uso de ingerir bebidas alcoólicas exclui o dolo em si? Não exclui e nem faz com que só o fato de ingerir bebida alcoólica ou droga faça com que você responda pelo resultado. É um crime autônomo, existe por si só. Se você bebeu e está dirigindo, é um crime. O que você fizer a partir disso tem que ser verificado caso a caso. Não é só o fato de estar embriagado e produzir um resultado, que esse resultado vai ser aferido como doloso. Não. É necessário verificar, perquirir. Professor? Pois não, Gabriel Dantas. No caso, se uma pessoa bebe, né, está embriagado, pega o carro e dirige. E essa pessoa faz como o Tom Batista, por exemplo, que ele saiu em alta velocidade e acabou matando uma pessoa. Isso não seria dolo eventual porque ele assumiu o risco de matar ao beber e dirigir? Excelente, Gabriel. É a mesma pergunta do Gabriel Marques. É no mesmo contexto. E a mesma resposta. Não é. Se tentou muito que isso acontecesse, tiveram muitos movimentos para que isso ocorresse. Mas o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, os ministros, eles não se curvaram à mídia. Não. Eles continuaram entendendo que cada caso deve ser avaliado e mesmo o sujeito estando em estado de embriaguez, não quer dizer que ele, produzindo um resultado morte, que deva ser considerado como um homicídio doloso. A regra é o homicídio culposo. No trânsito, a regra é o homicídio culposo. A pessoa inobserva um dever de cuidado. É a regra. Para você trazer o homicídio doloso no trânsito, você tem que trazer as circunstâncias do dolo, que o sujeito quis o crime, que ele assumiu o risco de produzir o crime. Esse bebê não quer dizer que ele assumiu o risco do homicídio. Não quer. É assim que a doutrina e os tribunais superiores eles têm entendido. E foi por esse fato que, em 2017, houve alteração do Código de Trânsito Brasileiro para elevar a pena do crime de homicídio culposo quando tem a questão da embriaguez. Mas continua sendo homicídio culposo e não homicídio doloso. Ok, obrigado, professor. Valeu. Negligência. Sujeito que não bota focinheira, fica andando aí pelas ruas com cachorro muito bravo, cachorro indócil. E o cachorro só fica assim por conta de quê? Por conta do dono, que não sabe criar, não sabe cuidar. O cachorro se solta, ataca uma pessoa, é negligência. Negligência de quem deveria ter o cuidado devido e não teve. São comportamentos, são condutas negligentes. A negligência em obras, que acontece muita morte de operário. Aquilo ali é fatalidade, é acidente? Não. E como é que se dá? Se dá da seguinte forma. É o EPI. O que é EPI? Equipamento de proteção individual, que é de uso obrigatório. Negligência não é acidente. Use e forneça o EPI, o equipamento de proteção individual. Foi uma campanha do Ministério Público do Trabalho,
E aí ele diz aqui, o conjunto de equipamentos destinado a proteger a saúde e a vida do trabalhador é de fornecimento gratuito e uso obrigatório. A empresa tem de fornecer e fiscalizar o uso, e o trabalhador tem, sempre, o dever de utilizar o EPI de forma adequada. Denuncia irregularidades, negligência não é acidente. Então, quando você tem um operário que cai de uma estrutura, o engenheiro é o responsável? Você faz já o nexo de causalidade entre a conduta do engenheiro a esse resultado morte? Vai depender. Depender de quê? Se houve negligência em relação ao engenheiro. E dependendo da obra, quando a obra é uma obra grande, às vezes tem o chefe de segurança, que é um responsável imediato para verificar o EPI, se o sujeito está utilizando ou não. Então, dependendo da obra, não tem engenheiro, não tem chefe de segurança, não. A obra é de quem? A obra é sua, aí na sua casa que você está construindo, botando laje, não chamou engenheiro, não chamou ninguém, chamou só o Zé Pedreiro. E aí o Zé Pedreiro está lá, na tua obra. Com o quê? Com nada de equipamento de segurança? Meu amigo, você está correndo um risco grande. Chamou o Zé para trocar a antena da sua casa? É outro risco. Risco grande. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com o Zé Pedreiro, o Zé instalador da antena, a responsabilidade é sua. Se ele estava fazendo uma obra para você e você não forneceu nenhum equipamento de segurança para ele, você foi negligente. E aí a gente faz o quê? Um nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado, já que você era o responsável por ele naquele momento, já que ele estava fazendo um serviço para você. E é por isso que essas empresas, uma empresa cobra mais caro. Eu vou contratar uma empresa para eu não ter perturbação. Caiu um operário lá da expansão do Iguatemi. É o Tasso que é o responsável? É o Tasso que vai responder por homicídio culposo? Claro que não. O Iguatemi vai contratar uma construtora. E a construtora, o dono da construtora, é o responsável? Não. Tem engenheiro. E o engenheiro é responsável? Não. O engenheiro tem lá o chefe de segurança que fica lá dando advertência no funcionário que não bota os equipamentos. Deu uma advertência, deu 2, deu 3, despedido por justa causa. E aí você vai lá verificando, em cada caso concreto, se houve negligência ou não. Havendo a negligência, não tendo sido dado o EPI necessário, responsabilidade criminal, homicídio culposo, lesão corporal culposa. Mas traz a responsabilidade. Em detrimento de quê? De uma conduta culposa, por quem tinha o dever legal de evitar o resultado. Professor, Pois não? se tivesse utilizado o EPI, sendo que mesmo assim o funcionário sofreu um dano, o responsável vai ser o dono da empresa, porque ele não estava fiscalizando? É isso. Ingrid, juro para você que saiu aqui cortado para mim. Se alguém puder me ajudar ou você puder repetir, eu agradeço. Eu vou colocar no chat. Gabriel Dantas também não conseguiu lhe ouvir. Eu vou pôr no chat, tá bom? Beleza. Excelente, agradeço. Vamos ficar atento à pergunta da Ingrid. Todas as situações de negligência, está lá a pessoa responsável no seu apartamento, e aí você está diante desse caso, diante de uma pessoa que está lá no seu apartamento fazendo esse tipo de limpeza sem segurança nenhuma. Quem é o responsável? Você. Se a pessoa cai e morre numa situação como essa, é você, o proprietário da casa. Você era o responsável.
Ah, professor, mas eu saio 6 horas de casa, só volto 8 da noite, tem uma diarista lá e eu nunca acompanhei o serviço dela. Aí é imprevisível. Era inevitável. Você não sabia. Você não tinha como saber. Aí foge a sua responsabilidade. Agora, quando se faz um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, você consegue fazer também pela negligência, pelo comportamento culposo do indivíduo que deixou de possibilitar o EPI às pessoas. A Ingrid escreveu aqui a pergunta. Se o responsável disponibilizar o EPI, mas o funcionário sofrer o dano, quem vai ser responsabilizado? É o dono da obra? O dono da obra, Ingrid, sempre é responsabilizado civilmente. Um Tasso Gereissati, dono do Iguatemi, ele tem a responsabilidade civil pelo que acontecer ali. Pode entrar regressivamente contra a construtora. Tranquilo. Mas aí é a questão civil. A questão penal, você vai pegando cada um dos agentes, cada uma das pessoas, individualizando condutas. E como é individualizar a conduta? Você vai pegar o engenheiro, o chefe de segurança, o dono da construtora, vamos fazer de todo mundo, um por um. E aí você faz nexo causal entre conduta e resultado. Dessa conduta que gerou resultado, eu consigo extrair e mesmo assim o resultado ocorre. Se eu consigo extrair essa conduta e mesmo assim o resultado ocorre, é porque esse resultado, ele não é, essa conduta não é a que ocasionou o resultado. Quando você tira essa conduta. Que a gente vai falar ainda lá sobre nexo causal. Mas para cada pessoa, e nesse momento já basta, é importante, é você trazer dolo ou culpa. Teve dolo, teve culpa. Teve dolo, teve culpa. Porque não basta o nexo causal, não basta da conduta ter gerado resultado. É preciso um nexo normativo. O nexo normativo, ele se dá através do artigo 18 do Código Penal. Diz se o crime doloso ou culposo. Então, esse é o nexo normativo. Você só tem como atribuir a conduta ao agente se essa conduta for dolosa ou culposa. Então, se o sujeito sofre o dano, se morre, se lesiona, quem vai ser responsabilizado civilmente é o dono da obra, mas é necessário você visualizar, Ingrid, o fato concreto e saber se o proprietário, que era o responsável ali, uma obra pequena, lá uma pessoa que estava construindo uma laje, fazendo uma laje, o Zé Pedreiro estava fazendo uma laje na sua casa, e você deixou de dar os equipamentos de segurança para ele. E aí você é responsável. Você vai ser responsabilizada criminalmente e civilmente. Uma pergunta do Eduardo. Primeiro, uma pergunta do Gabriel Marques. A indenização só existe no âmbito civil? Não, Gabriel. O juiz criminal, ele tem a possibilidade de, na condenação, dar um quantum mínimo em relação à indenização. Ele dá um quantum mínimo e aí vai ser ainda discutido no cível, e esse valor que o juiz criminal estabeleceu vai ser abatido da ação civil. E a pena de multa no Código Penal é uma forma de indenização? Não, Gabriel Marques. A pena de multa, ela não é uma forma de indenização. A pena de multa é uma forma de punição. A multa é uma punição. O que pode haver como indenização é a prestação pecuniária, que é uma das espécies de pena alternativa, que são as penas, lá do artigo 44 do Código Penal, penas que são chamadas de restritivas de direito. Penas restritivas de direito. Pena prestação pecuniária, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade. Essas são as penas alternativas que
é a alternativa à pena de prisão. Está lá no artigo 44 do Código Penal, que nós vamos chegar ainda. O Eduardo Filho tem como fazer um contrato com o Zé para ele se responsabilizar pelas consequências? Não tem, Eduardo. Eu pegar esse contrato que eu firmar lá com o Zé, só se eu firmar um contrato dizendo que eu estou pagando a ele e ele está lá no contrato dizendo que ele tem os equipamentos de segurança, que a responsabilidade é dele em ter esses equipamentos, até porque eu não tenho tempo de estar lá vigiando o trabalho do Zé Pedreiro. Então, eu tenho uma confiança, lembra lá do princípio da confiança, eu tenho confiança que o Zé Pedreiro ele está com todos os equipamentos de segurança. Agora, quando eu tenho conhecimento, aí a responsabilidade é minha. Eu sei que o Zé Pedreiro está lá, na laje, sem nenhum equipamento de segurança. De quem é a responsabilidade? É minha. Porque você consegue trazer um nexo de causalidade. Nexo entre conduta e resultado. E esse nexo normativo, dolo e culpa. Espero aí ter respondido essa bateria de perguntas de vocês. Excelentes perguntas, excelente participação, muito bom. Esse rapaz aí também está um instalador de ar-condicionado. Tem serviços que eles saem mais caro. Tem serviços que saem mais caro justamente por isso. É o Zé, é o João, vai lá, faz o serviço, você fecha os olhos. Agora tem uma responsabilidade, tem consequência. O barato que sai caro. Barato que sai caro. Negligência. Médico pode ser negligente. Médico pode ser imprudente. Médico pode ser imperito. Pode. Médico pode agir com dolo direto, dolo alternativo. O comportamento do médico pode ser tudo. Imagina lá o médico que está no IJF e aí ele sabe que o cara que chegou lá é um faccionado, é um líder de uma facção criminosa, e aí o médico pega e decide matar esse sujeito aplicando lá uma injeção letal a ele, ou deixando de atender, se omitindo. Dolo direto. Ele quer matar o sujeito e mata. Pode. Dolo eventual. Eu tenho eu tenho aqui uma vacina que não foi testada em canto nenhum, eu que descobri aqui e vou aplicar aqui para imunizar todo mundo do coronavírus. Mas não foi testado, mas se matar alguém, se lesionar em decorrência dessa vacina, tanto faz. O importante é a medicina avançar. Para mim, tanto faz, mesmo não tendo sido observados os procedimentos técnicos, vamos aplicar. Eu estou com dolo eventual. Eu me contento com o resultado, com a produção do resultado. Como você pode também ter a forma culposa. E aí, bem óbvio, aí a questão da negligência, um médico que deixa de fazer o procedimento devido de asepsia, de limpeza no paciente, esquece uma tesoura, ou esquece algodão, esquece outros instrumentos. É um comportamento de negligência. Negligência, comportamento do médico. Falar um pouquinho do médico aqui. Imprudência, o médico pode ser imprudente? Pode. Eu sou anestesista e cada pessoa, cada paciente, eu tenho que ficar lá esperando. Dou anestesia geral e acompanho o paciente durante toda a operação. Às vezes demora e eu tenho que ficar lá, vendo, estabilizando. Mas eu faço isso em 5 pacientes ao mesmo tempo. Posso? Você está sendo imprudente. Você aplicou 5 anestesias gerais a 5 pacientes, mas estão todos no mesmo andar. É um comportamento imprudente. E a gente vê já a negligência. Olha aqui a negligência de pai
que não guarda arma, comportamento negligente. E há uma descrição também do crime da forma culposa em relação à negligência de arma no Estatuto do Desarmamento. A imperícia. Aí falo já do médico imperito também. A imperícia é a falta de habilidade, de aptidão ou de conhecimento técnico para a realização de determinado ato, advindo dele o resultado lesivo. Então, a imperícia é a falta de capacidade técnica. O sujeito que era para ter estudado, já que ele é o profissional daquilo, já que ele é a pessoa capacitada, era para ser capacitado, mas ele não estudou o suficiente. Ele está se aventurando a fazer uma coisa que ele não tem habilidade. Então, eu tenho uma carteira D, que pode... Vamos supor que carteira D pode andar numa máquina dessa, mas o sujeito, ele sabia, tinha capacidade de dirigir um caminhão, mas não um equipamento como esse. E aí ele lesiona, mata alguém, porque ele não tem habilidade suficiente. Ele não tem a qualificação técnica para esse equipamento. A imperícia é inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão. Eu sou profissional, eu estou me aventurando a fazer uma coisa que na verdade, eu não sei. Eu não tenho a técnica adequada para isso. E aí, quando há o resultado, é por imperícia. Eu sei andar num teco-teco. Se você sabe andar num teco-teco, você pode andar também num Cessna, andar num avião comercial. Será? Não. Porque você sabe pilotar um determinado avião. Mas esse novo avião, com essa quantidade de novidades, com essa quantidade de novos aparelhos, você não tem a perícia suficiente. Não, mas eu vou. Você está sendo o quê? Imperito. Quando você causa um resultado lesivo, é por imperícia. Voltando aqui aos médicos. Médico pode ser imperito? Pode. Foi o que aconteceu na condenação do médico Denis Braga. Foi condenado a 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção em razão de homicídio culposo de 3 mulheres. Olha como ficou barato. 3 mortes produzidas por esse médico e ele teve uma pena somada pelos 3 homicídios culposos de 2 anos, 5 meses e 10 dias, depois da aplicação de uma concentração inadequada de lidocaína nos exames de endoscopia em 2010. O médico se formou. Ele pode praticar qualquer tipo de cirurgia? Já que é médico, é formado, tem lá o CRM, ele pode. Pode. Só não pode dar errado, porque se der errado, ele responde pelo resultado. Ou lesão, ou homicídio. Você é advogado? Sou, passei na OAB. Você pode, então, pegar qualquer tipo de causa? Claro, eu sou advogado, eu tenho OAB. Médico é do mesmo jeito. Então, você pega e assume uma causa tributária. Uma ação tributária envolvendo milhões, débito do fisco, uma questão complicadíssima. Você pode se habilitar a advogar nessa causa? Claro que sim. Professor, mas se for um resultado ruim do que acontecer, aí seu cliente está lascado. Mas você tinha capacidade. Você era um imperito em relação ao que fazer, porque você não tinha ainda a capacidade de estudo técnico suficiente. Recém-formado, não dava para ter. E o médico? O médico do mesmo jeito. O médico, ele, quando se forma, ele pode fazer qualquer cirurgia. Não, professor, mas tem que estudar, tem que ser especialista. Não. Aí, basta ter o CRM que ele pode fazer uma neurocirurgia,
pode fazer lipoaspiração, pode fazer tudo. Agora, se ele provoca um resultado lesivo, em detrimento da conduta dele, ele foi imperito, porque ele não tinha o estudo técnico adequado, ele não tinha capacidade, aptidão para realizar. E aí é o quê? Crime culposo. Crime culposo. A falta de experiência ou conhecimentos práticos necessários ao exercício de sua profissão. Inábil. A imperícia lá do médico se caracteriza quando o médico tem todos os sintomas que indicam claramente uma determinada doença e, por falta de prática, prescreve tratamento para outra doença. É imperito ainda o médico cirurgião que, equivocadamente, corta músculos, veias ou nervos que não podem ser suturados, gerando sequelas para o paciente. São comuns pessoas que se submetem a cirurgias plásticas e têm músculos seccionados e perdem os movimentos da expressão. Há casos em que o paciente submete-se a uma cirurgia de próstata e, devido a uma cisão de um músculo peniano, perde a potência e até o controle da urina. Eu tive um amigo, grande amigo meu, Davi Maranhão. Aí o que aconteceu com o Davi? O Davi sentindo uma dor nas costas. Sentindo dor. E aí foi para o ortopedista passou medicação para ele. O carro dele era alto, ele trocou de carro. E passando esse acompanhamento, passou uns 2 anos tomando remédio para dor, porque sentia uma dor nas costas. E aí, um belo dia, nós estávamos num restaurante e tinha um amigo da gente que, ao ouvir o relato do Davi, já com mais de 1 ano sentindo essas dores, ele diz, rapaz, vai num oncologista para ele verificar. E aí, quando ele foi, fez exame, detectou que o diagnóstico era câncer. Pouco tempo depois, o Davi morre. Se ele tivesse conhecimento da doença na primeira vez que ele foi a um médico, ele teria se salvado, porque ele teria tratado o câncer já no início. Ele pôde fazer isso? Não. Por quê? Porque o primeiro médico que o atendeu, ele o atendeu examinando e verificando o clínico. O que ele estava dizendo ali era compatível, em detrimento dos livros que ele leu, da doutrina que ele entendia. O médico não é adivinho, não tem uma bola de cristal. Então, nesse caso, não foi a imperícia do médico. Houve um erro de diagnóstico? Houve. Mas será imputado a ele, para ele responder criminalmente? Não. Por quê? Porque ele se baseou no clínico, no que o paciente estava dizendo, e na teoria. Então, para aquele caso, ele entendeu que era isso. Então, não teve ali um erro médico, uma imperícia. Houve o erro de diagnóstico, sim, mas não passível de o sujeito vir a responder por ele, porque médico não é adivinho. Quando o profissional age com os conhecimentos de sua ciência, isenta a responsabilidade. Tanto que qualquer outro profissional medianamente preparado teria cometido o mesmo equívoco. Por exemplo, médico, ao analisar o paciente, aplicou a técnica que os livros de medicina recomendavam, mas seu diagnóstico foi equivocado, foi errado. Professor, esse assunto vem caindo muito no exame da ordem, na OAB? Não, vem despencando.
Teoria do crime despenca. Você diferenciar dolo, diferenciar culpa, as classificações dos crimes culposos, classificação dos crimes dolosos, tem que estar afiado. Você não pode ir para qualquer banca examinadora, para qualquer prova que exija conhecimento de direito penal sem estar afiado à teoria do crime. Fundamental, Gabriel. Fundamental. Eu sei que no começo são conceitos novos e às vezes é muito conteúdo, às vezes assusta, muito conteúdo, é muita informação, novos conceitos. Mas de tanto você está lendo, está ouvindo, você vai incorporando toda essa matéria e aí, de tanto martelar, você assimila, tem uma hora que dá um estalo e você tem conhecimento pleno de toda a teoria. E eu tento aqui o máximo facilitar e fazer com que possa ser tragável toda essa teoria que a doutrina ela acaba consolidando. E a gente vê aqui, e eu faço sempre essa pesquisa em cima de toda a doutrina moderna desses entendimentos e as provas de concurso, quais são os conceitos que realmente eles têm cobrado. A próxima aula é sobre a ilicitude, né? Próxima aula ainda vamos estudar sobre o crime culposo, ainda tem algumas classificações sobre o crime culposo. Vamos verificar o crime préter-doloso. O tema da nossa aula, da próxima aula, é o término do crime culposo e verificando a questão do préter-dolo. E antes de começar o crime, a ilicitude, Gabriel, a gente tem que verificar o resultado, tipicidade, nexo causal. Tem um mundozinho aí se aproximando ainda. Bastante coisa. Mas fique tranquilo que a gente consegue